Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Muito bem, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a popular CCJ, deputado federal Rodrigo Pacheco, do PMDB. Deputado, muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui a você, Rodrigo, ao Ricardo, a Delma e a todos os ouvintes dessa rádio, que é uma rádio importante para o nosso estado de Minas Gerais. Registrando a participação nesta entrevista do editor de política do jornal O Tempo, Ricardo Correia, nosso companheiro. Bom dia, Ricardo, bem-vindo. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Delma, deputado e ouvintes da Rádio Super Notícia FM. Deputado, eu queria começar essa conversa com o senhor falando do momento mais importante que a CCJ vai viver nesta semana, que já é a análise, o estudo, enfim, da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. O senhor, como presidente da CCJ, o que espera e o que tem sentido dos pares do senhor na comissão, já que a votação e a decisão da CCJ, ela não é definitiva, mas ela é um bom indicativo do que pode acontecer no plenário? Sim, a Comissão de Constituição e Justiça é seguramente a mais importante comissão da Casa, por onde passam as proposições legislativas, as propostas de emenda constitucional, os projetos de lei. Não se sabia que ela alcançaria tanto protagonismo e tanta importância nesse momento em razão de um fato inédito na história do país, que é o oferecimento de uma denúncia criminal ao Supremo Tribunal Federal, que necessariamente precisa da autorização da Câmara e, por conseguinte, da apreciação da Comissão de Constituição e Justiça. O que eu espero e tenho pregado, Rodrigo, é que esta análise seja uma análise em que prepondere o aspecto técnico, o reconhecimento ou não da juridicidade da denúncia, para que ela possa, então, ser viável ou não. Então, a apreciação pela CCJ deve pautar por esses critérios de técnica, de apelo jurídico e sobrepondo isso à conveniência e aos interesses políticos. Uma vez elaborado esse relatório, submetido ao plenário da Comissão de Constituição e Justiça, aos seus 66 membros, aí sim vai para o plenário da Câmara dos Deputados, onde se pode ter um juízo político de conveniência. Mas, por enquanto, na CCJ, o que nós temos que pregar e agir é pelo reconhecimento da juridicidade ou não dessa denúncia contra o presidente. Deputado, é o seu primeiro mandato, né? E o senhor assumiu a CCJ, que é uma comissão disputadíssima, né? Tem um olhar muito forte em cima da CCJ e assume logo com uma missão dessa importantíssima, né? Analisar uma matéria que envolve, de repente, a cassação de um presidente. Como é que está sendo isso? O senhor está sofrendo alguma pressão relacionada a isso? O senhor está se sentindo pressionado de alguma forma nesse momento? Olha, se há objetivamente pressão ou não, é uma avaliação que eu, sinceramente, não consigo ter essa dimensão. Eu não me sinto pressionado, seja por parte do governo, que tem um interesse natural nessa matéria, como não me sinto pressionado pela oposição. Eu fui eleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça à unanimidade de votos. Isso significa dizer que sejam membros do governo, da base de governo, sejam de oposição, votaram e confiaram a mim esse mandato. E o que eu tenho buscado fazer, Delma, é trilhar o caminho certo. O que é o caminho certo que eu acho numa situação dessa? É tratar com isenção, com independência. Se for possível, decidir a favor de alguém que seja com base na juridicidade e na constitucionalidade. Então, o que eu tenho buscado é ter essa tônica na CCJ e isso alivia muito as pressões. Então, quem tem esses princípios de fazer o que é correto, dificilmente sofre com qualquer tipo de pressão. Agora, deputado, o senhor tem a responsabilidade de escolher, né, o relator, né, que vai analisar esse caso, e disse que o objetivo na CCJ é tratar de uma forma técnica, né, mais focada na questão jurídica, para deixar a análise política para o plenário. Significa, então, que esse relator a ser escolhido deve ser alguém com uma proximidade com esse meio jurídico, ou conhecimento técnico jurídico para fazer essa análise técnica? Exatamente. O que nós vamos fazer com a escolha desse relator, que deve acontecer amanhã, dentre os membros da CCJ, dos 66 membros da CCJ, escolher alguém que tenha conhecimento jurídico, portanto que seja advogado ou ligado ao meio jurídico, que tenha relativa independência. E quando eu falo relativa independência, nós temos que reconhecer que nós estamos dentro de uma casa política, que os deputados têm filiações partidárias, têm posições políticas, têm suas preferências, todos eles, não é? Seja base de governo, seja de oposição, e até um deputado independente tem em algum momento a sua opinião. Então, essa relativa independência é alguém que possa fazer preponderar os aspectos jurídicos dessa denúncia
há algum apelo ou conveniência política. Então essa escolha vai trilhar esses critérios, vou ser muito fiel a isso, e independente de qual seja o partido, vamos avaliar o perfil do deputado que possa encarar uma missão importante como essa. Deputado, o senhor recebeu alguma ligação do presidente Michel Temer ou de algum interlocutor mais próximo, de algum representante dele, para sondar como é que está o clima na CCJ ou até para indicar algum caminho para vocês? Não recebi nenhum telefonema, nenhum tipo de abordagem por parte do presidente Michel Temer. Como estamos na Câmara dos Deputados, temos contato muito frequente com líderes dos partidos, com o líder do PMDB, com o líder de governo, com os líderes de oposição também, que estiveram todos reunidos na minha sala na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Júlio Delgado, o deputado Alessandro Molon. Então, esses contatos são muito frequentes e muito naturais. E é óbvio que eles têm preferências, né? A base de governo tem preferência por alguns nomes, a oposição tem preferência por outros nomes, mas eu disse a todos eles que eu não abro mão dessa prerrogativa de uma escolha que seja uma escolha a critério do presidente da CCJ e que vai levar em conta esses critérios que eu acabei de dizer, que é de técnica, de conhecimento jurídico e de relativa independência para tocar essa denúncia. Deputado, o fato de não é só o presidente, mas também hoje é o representante maior do seu partido, né, que o senhor vai ter que avaliar e conduzir esse processo. Isso te constrange de alguma forma, o senhor ter um representante do seu partido, que hoje é o presidente da República, passando por um processo como esse, numa comissão que o senhor vai ter que presidir? Olha, é constrangedor para todo brasileiro ter um presidente da República denunciado criminalmente no Supremo Tribunal Federal. Então, este fato, a pura existência da denúncia já é um fato grave que tem que ser encarado com a maior responsabilidade possível. Não é o fato de ser ou não do partido que me fará menos ou mais constrangido. Eu encaro isso com bastante naturalidade, vou levar isso muito a sério, e o fato de eu ser do partido, do presidente da República, não me fará arredar 1 milímetro do que é minha posição nisso, que é de isenção e independência. Se tiver que prevalecer a admissibilidade dessa denúncia, que prevaleça pela maioria democrática da Câmara dos Deputados. Se tiver que autorizar o processamento, que também assim o seja, mas obviamente respeitando o regimento da casa, respeitando os princípios de direito e o apelo democrático que nós temos sempre fazer preservar na Câmara dos Deputados. Agora, deputado, encerrando esse assunto sobre o relator, né, da denúncia, eu sei que o senhor deve apresentar esse nome amanhã e por conta disso o senhor não deve adiantar para a gente aqui qual é o nome escolhido, mas nessa linha da independência, o senhor pode dizer se esses dois nomes são mais focados aí pelo Planalto, mais colocados, Alceu Moreira, o deputado Jones, do PMDB do Rio Grande do Sul, esses dois estariam descartados nessa linha da independência? Eu tenho sempre preservado os membros da CCJ, é por isso que eu não anunciei perspectiva de nomes, me pediram para fazer uma lista tríplice dos nomes possíveis. Eu acho que isso exporia desnecessariamente os deputados. Os dois deputados que você cita, Alceu Moreira, é o meu vice-presidente na CCJ, um deputado muito aguerrido e combativo, muito atrelado e ligado ao governo, de fato. O deputado Jones Martins, não sei nem se é tão ligado ao governo, é um advogado, jurista, presente também assíduo na CCJ. Ambos têm predicados pessoais para ser relator dessa matéria. Então eu prefiro não adiantar nenhum nome, até para não expô-los desnecessariamente. Mas digo, não deve ser alguém muito vinculado ao governo, nem muito vinculado à oposição. Acho que para nós termos essa sobreposição dos critérios jurídicos e técnicos aos critérios de conveniência política, é preciso que a escolha seja uma escolha de um nome intermediário. Nós estamos conversando com o deputado federal Rodrigo Pacheco, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que vai ser a primeira instância do Legislativo, digamos assim, que vai analisar essa denúncia contra o presidente Michel Temer, apresentada pela Procuradoria-Geral da República. A gente convida você, ouvinte, que está nos acompanhando, está nos assistindo, inclusive, pela live neste momento também, está nos acompanhando, pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar perguntas também para o deputado federal Rodrigo Pacheco, que está conosco nesta manhã aqui no Café com Política. Deputado, com base naquilo que o senhor já viu dessa denúncia contra o presidente Michel Temer, o senhor já consegue ter uma opinião formada, se procede, se não procede, ou o senhor prefere, de repente, não se manifestar diante disso? Eu prefiro, até na minha condição de presidente da CCJ, que irá conduzir o processo de admissibilidade ou não dessa denúncia, não opinar neste momento em relação ao mérito. E não poderia fazer isso também, porque não é só a narrativa da denúncia. A denúncia narra um fato, mas esse fato deve encontrar obrigatoriamente lastro nos elementos de prova do inquérito policial. E, além disso,
preservando o devido processo legal e a amplitude de defesa, que também são constitucionais, a manifestação formal do presidente da República através do seu advogado. E será feita uma defesa técnica por parte de um advogado do presidente da República. Então é melhor reunir todos esses elementos e fazer uma avaliação que seja uma avaliação segura no momento oportuno. Mas, evidentemente, no momento oportuno, todos os deputados precisarão decidir a respeito da possibilidade ou não do processamento do presidente da República no momento de se votar no plenário da Câmara, lembrando que é preciso que haja 342 votos de deputados e deputadas para que possa se autorizar o processamento criminal do presidente perante o Supremo Tribunal Federal. O PMDB pretende se pronunciar oficialmente sobre tudo isso que o presidente Temer está passando nesse momento? Eu não sei se pretende, mas seria bom fazê-lo, não é? Cabe à presidência, que o partido sim, deve oficialmente se pronunciar. a executiva nacional do partido, os líderes partidários, seja no Senado, seja na Câmara, seria bom que se manifestassem no momento oportuno, após o conhecimento pleno de tudo quanto há, a respeito da pertinência ou não dessa denúncia. O fato de ainda não ter se manifestado, o senhor acha que de alguma forma isso fica feio para o partido? Seria como se tivesse de mãos dadas com o presidente Temer nesse momento? Eu prefiro atribuir a uma responsabilidade de se aguardar os desdobramentos dos fatos para poder ter uma manifestação oficial, até porque a executiva deve consultar os demais pares para fazer isso. Então, seria bom indagar da executiva a respeito disso, mas eu defendo o máximo de transparência possível e a tomada de uma posição do partido em relação a isso, ainda que seja de proteção ou de tutela dos direitos do presidente, seria legítimo isso, mas seria bom uma manifestação, que houvesse uma manifestação formal. Agora, deputado, nos últimos dias surgiu, diante dessa responsabilidade do senhor na escolha do relator, algumas notícias de que o governo estaria cogitando trocar a diretoria de Furnas de modo a agradar a bancada mineira e especialmente o senhor. O que tem de fato nisso e qual seria o peso disso nessa história toda? Eu recebi com bastante estranheza essa notícia, até porque a presidência de Furnas é uma indicação do PMDB de Minas há muito tempo, e a substituição pretendida era uma substituição também muito antiga, e recebi com bastante estranheza que essa notícia viesse à tona nesse momento, ou alguma iniciativa do governo nesse sentido. Dispenso qualquer tipo de iniciativa nesse sentido e digo a você com toda a segurança e toda a tranquilidade, nem que oferecessem 10 ministérios para Minas Gerais, que não tem nenhum no governo do presidente Michel Temer, eu arredaria 1 milímetro da minha posição de independência e de isenção na condução desse trabalho da CCJ. Deputado, eu queria agora falar um pouquinho de política local com o senhor. A gente já falou bastante desse cenário nacional, enfim, dessa denúncia. O PMDB, hoje, em Minas Gerais, é base do governo Fernando Pimentel. A gente sabe até que o senhor mantém uma relação boa institucionalmente com o governador, mas o nome do senhor tem sido citado como candidato ao governo de Minas no ano passado, ou melhor, no ano que vem. Vale lembrar que no ano passado o senhor foi candidato a prefeito de Belo Horizonte, teve uma votação que surpreendeu, dado que era ainda desconhecido do Belo Horizontino e conseguiu sair ao fim do primeiro turno com 10%, algo próximo de 10% das intenções de voto. Como é que estão essas negociações e o senhor toparia ser candidato a governador? Rodrigo, eu fico contente e honrado com qualquer tipo de lembrança do meu nome, seja de qual pessoa for, de qual campo político for. Se eu negar que eu tenho um sonho de ser governador, eu acho que todos que estão na política e que entram na política, que abdicam de alguma forma da sua vida pessoal, da sua vida privada, da sua profissão, como é o meu caso, que sou advogado e me dediquei à política, têm um sonho de governar o Estado, não é? Então eu não posso negar isso. Agora, disso ser uma pretensão, aí vai uma distância muito longa. E considerando que nós estamos vivendo um momento do país muito delicado e que cabe à Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu sou presidente, uma deliberação importante nesse sentido, eu prefiro deixar que eventual pretensão ou eventual planejamento sobre isso seja no momento oportuno e não agora. Não quero jamais que se confunda esse momento que nós estamos vivendo com algum tipo de alavancagem eleitoral ou política, porque não é minha intenção. Eu jamais me utilizaria de uma denúncia criminal contra alguém para poder fazer palanque político. O senhor construiu a sua carreira sendo advogado e foi advogado de pessoas que estavam envolvidas e denunciadas no chamado mensalão. O senhor teme que o fato de ter sido advogado dessas pessoas influencie negativamente o seu futuro político, inclusive numa eventual candidatura ao governo de Minas? Olha, isso demandaria uma resposta muito longa sobre direito de defesa, sobre a profissão do advogado, mas eu acho muito atentatório à democracia, ao direito de defesa e à profissão dos advogados brasileiros se confundir o trabalho com a pessoa do advogado. Eu exerci minha profissão com bastante ética, com bastante lealdade,
consegui ter uma aceitação muito positiva do meio jurídico, de um modo geral, e enfrentei 2 campanhas, uma de deputado federal e uma de prefeito de Belo Horizonte, sem que esse fato tivesse sido preponderante ou determinante. Então, tenho muita honra e muito orgulho da minha profissão de advogado, a exerci de maneira muito legítima ao longo desse tempo, e um dia vou voltar a essa profissão, se Deus quiser. Então, não acredito que isso seja desabonador, porque não se pode confundir a figura do advogado com aquele que é defendido e que tem o direito de defesa absolutamente constitucional e incontroverso. Nós vamos fazer um rápido intervalo, deputado. Voltamos daqui a pouco conversando com o senhor. Este é o Café com Política do Super N Primeiras Notícias. Em instantes a gente volta. Motofest, sua concessionária Honda em Contagem. Tudo o que você precisa para a sua Honda está aqui. No mês de aniversário Motofest, quem ganha o presente é você. Avenida João César de Oliveira, 849, Eldorado, Contagem. Telefones 3503-6000 e 3353-6000. Ou acesse o nosso site www.motofesthonda.com.br. Honda é Motofest. Motofest é Honda. Decolar tem pacote, Decolar tem passagem, Decolar.com tem tudo pra sua viagem. Decolar.com, Decolar.com. Decolar tem aplicativo fácil de usar, Decolar tem de tudo pra você desfrutar. Decolar.com, Decolar.com, Decolar.com. Banzai, viva a vida num Honda. Honda agora é Banzai. Aproveite a troca valorizada Banzai. A Banzai paga a tabela FIP pelo seu Honda seminovo na troca por um Honda Fit ou Honda City 0 km. Mas são poucas unidades. Consulte condições e garanta já o seu. Banzai, na Contorno ou na Pampulha. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Atenção BH, limpa pátio Volkswagen é na Carvel. Neste mês você compra com juros zero e parcelas reduzidas. Tem Fox 1.6 a partir de 45.990. Novo Up Go a partir de 37.990. Novo Jetta Turbo por 77.900. Taxa zero. E ainda vamos pagar até R$2.000 a mais pelo seu usado. Traga sua proposta e negocie direto com nossos gerentes. Carvel Savassi, Linha Verde, Cristiano Machado. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida. Agora, no Café com Política. 9h18, nós estamos de volta com o Café com Política aqui dentro do Super N Primeiras Notícias. Nosso convidado de hoje é Rodrigo Pacheco, deputado federal e presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Deputado, agora há pouco eu comecei a falar com o senhor sobre política partidária, uma eventual candidatura sua ao governo de Minas. E o partido do senhor, o PMDB, tem ameaçado, digamos assim, levantar um voo solo em 2018 e se descolar de vez do governo Fernando Pimentel. O vice-governador hoje é, inclusive, rompido com o governador do estado. O senhor defende que o seu partido tenha candidatura própria ou ainda dá para pensar em compor com o PT em 2018? Eu defendo que o PMDB, pelo tamanho que tem, é o maior PMDB do Brasil, é o de Minas Gerais, e em Minas Gerais é o maior partido do nosso estado. Eu defendo que o PMDB tenha candidatura própria ao governo de Minas Gerais em 2018. Essa é a minha defesa de tese. E quanto a nome, o PMDB tem quadros suficientes para poder colocar à disposição do Estado e da sociedade de Minas Gerais um nome que seja decente, que tenha liderança, tenha planejamento para conduzir os destinos do Estado. Por que o PMDB ficou tantos anos a reboque da escolha de outros partidos e sempre compondo, por exemplo, no governo federal, mas nunca assumindo de fato uma cabeça de chapa? Fica aquela sensação de que o PMDB é sempre governo, seja o governo qual for. Fica uma sensação ruim e talvez isso seja uma realidade. Talvez tenha faltado ao PMDB, nos últimos anos, coragem de ser protagonista. Então, nesse momento, o PMDB tem que se reorganizar e nós temos que dar uma solução para o Estado que seja uma solução de união. O que Minas Gerais e de resto do Brasil precisa é que haja alguém que possa fazer a união, que não divida o Estado e que não divida o país. Talvez o PMDB, até pelo perfil que tem, colocando um nome que seja um nome viável eleitoralmente, possa contribuir muito nesse sentido. Então, acredito que o PMDB terá candidatura própria em 2018.
Agora, deputado, as denúncias que hoje são feitas contra o governador Fernando Pimentel, contra o senador Aécio Neves, que é a principal liderança do PSDB, eu pergunto, de alguma forma ajudam nesse debate interno do PMDB de lançar candidatura própria? E, por outro lado, a situação do presidente da República, né, a insatisfação com o governo Michel Temer, atrapalham essa ideia do PMDB de ser protagonista em 2018? Bom, são ingredientes importantes que têm que ser considerados, mas a situação do governador Fernando Pimentel, como a situação jurídica do senador Aécio Neves, na verdade entristece Minas Gerais, porque as nossas lideranças acabam sendo atacadas na justiça, atacadas com justiça ou não, isso quem vai dizer é o Poder Judiciário, mas isso é muito ruim para Minas Gerais, porque Minas acaba por carecer de lideranças políticas, tanto que pela primeira vez Minas Gerais não tem um ministério no primeiro escalão do governo federal. Então, o protagonismo de Minas é um protagonismo hoje inexistente. Então, as lideranças políticas responsáveis de Minas Gerais, seja quais forem, de quais partidos forem, precisam ter essa consciência de que é necessário haver uma reorganização política em Minas Gerais para que Minas possa alçar o posto de protagonismo. E quanto à sua pergunta em relação ao governo do presidente Michel Temer, obviamente, quem está no governo, independente de ser o presidente Michel Temer ou não, acaba por sofrer o desgaste. Pode ser que o PMDB tenha, sim, algum desgaste no governo federal que reflita em Minas Gerais, mas não acredito que isso seja determinante. Nós temos que lembrar que o PMDB tem uma estrutura partidária muito considerável e, sabendo escolher um nome adequado para o governo de Minas, tem todas as chances de vencer o pleito. O senhor acredita como o presidente da Assembleia esteve aqui, o Adal Clever, né? E ele disse que sente que Minas Gerais é muito desprestigiado enquanto Estado no governo Temer por não ter nenhum ministério. Mas o senhor atribui essa falta de prestígio, de não ter nenhum ministério, a quê? Seria essa má fase que passam os políticos mineiros, não todos, obviamente, mas que isso acaba poluindo de alguma forma a imagem dos demais? Ou a que o senhor atribui? Eu atribuo ao governo federal, uma opção do governo federal de não prestigiar Minas Gerais no primeiro escalão, simples assim. Que nós temos nomes aptos a ocupar os ministérios, que nós temos nomes aptos a servir o Brasil, não tem dúvida alguma, Minas Gerais tem e tem de sobra. Agora, foi uma opção do governo federal não ter Minas Gerais no primeiro escalão. Para termos algum tipo de protagonismo, precisamos caminhar com as nossas próprias pernas. Veja lá o Fábio Ramalho, vice-presidente da Câmara dos Deputados, com o nosso apoio, com o nosso voto, conseguiu um protagonismo, mas não tivemos esse auxílio do governo para poder alçar Minas ao estado que deveria estar. A bancada federal está tendo dificuldades, por exemplo, de viabilizar recursos aqui para Minas? Na verdade, há uma dificuldade geral em razão de dificuldade de caixa do governo federal. Não tem sentido a bancada de Minas Gerais sendo preterida em relação a outros estados quanto a esse tema específico da liberação de recursos. Mas temos batalhado muito lá na busca de recursos de questões que são preponderantes para Minas Gerais, como a questão dos hospitais em Belo Horizonte e do Hospital do Barreiro, da própria Santa Casa de Belo Horizonte, a questão da BR-381, são dificuldades que nós estamos enfrentando no governo federal ainda, mas vamos acreditar que com alguma mobilização nós sejamos capazes de enfrentar bem esse problema. De alguma forma isso mostra que a bancada mineira ainda é fraca politicamente, desarticulada? Não há desarticulação, não há uma união propriamente que fosse uma união sólida para poder fazer valer o tamanho que é a bancada. São 53 deputados que, uma vez unidos, poderiam ser determinantes nessas mudanças. Mas há mínimo senso comum de que Minas Gerais está desprestigiado e que nós precisamos mudar essa realidade. Isso nós temos cobrado a miúde no governo federal. Deputado federal Rodrigo Pacheco, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, muito obrigado pela entrevista, pela visita aqui aos estúdios da Super Notícia FM. Eu que agradeço, estou inteiramente à disposição de todos vocês e os parabenizo pela iniciativa da rádio e pela qualidade, sobretudo, da informação. Muito obrigado. Bom trabalho para o senhor ao longo dessa semana que promete ser tensa lá em Brasília.